Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta. Nosso destaque agora é mercado de café, produção de café. A nossa parada hoje vai ser em Patrocínio, Minas Gerais, Cerrado Mineiro, que se destacou na safra de 2021. A gente veio observando aí nas últimas semanas uma sequência de notícias falando da qualidade do café do Cerrado Mineiro, e teve um especificamente que chamou muita atenção do mercado, que foi leiloado nos últimos dias por um valor que chamou bastante atenção, mas eu vou chamar ele aqui, o produtor desse café, para contar pra gente o que aconteceu, como é que ele chegou num café de tanta qualidade. Vou deixar ele contar pra gente como é que foi essa história toda. Seu Ricardo Bartolo, do Cerrado Mineiro, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Olá, Virgínia, muito obrigado pelo convite de poder estar falando para a turma aí a respeito dessa delícia que é o café, em termos de cultivo, de cuidar do café, e uma delícia dessa bebida maravilhosa que só faz amigos. Seu Ricardo, eu estou muito feliz em ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas, no Notícias Agrícolas hoje, para contar para a gente uma história de sucesso. A gente vem de um ano aí que a gente falou tanto dos problemas que o produtor vem enfrentando e tudo que envolve o setor, que eu preciso saber como é que foi esse ano para o senhor. Eu sei que o senhor teve um café aí que chamou bastante atenção nesse último mês, foi reconhecido. Conta pra gente como é que foi a safra 21 na sua propriedade. Bom, Virgínia, a primeira grande alegria que eu tive foi eu ter conseguido o selo de café orgânico esse ano de 21 aqui na minha propriedade. Há 4 anos atrás eu comecei uma mudança de comportamento interno aqui na fazenda. Comecei por uma compostagem profissional, contratei o pessoal da Libertas, que são especialistas em compostagem, e eles começaram a me ensinar a fazer um composto de qualidade, substituindo totalmente os adubos químicos. Eu hoje não utilizo absolutamente nada de adubo químico aqui na minha propriedade. Em segundo, depois da gente já estar no caminho da compostagem, eu entrei para esse mundo dos biológicos. Através de outro consultor, chamado Antônio Lodo, ele me levou a conhecer essas biofábricas. Montei uma biofábrica aqui na fazenda, e quando me vi, eu já estava substituindo 100% dos defensivos químicos e 100% dos adubos. Aí ficou fácil de eu solicitar uma certificação de orgânico, que acabou acontecendo este ano aqui na propriedade. E o que eu senti é que, através dessas mudanças de comportamento, principalmente da parte de adubos químicos, a qualidade do meu café deu um upgrade, ele deu uma subida, ficou um café mais doce, mais saboroso, e eu acho que acabou contribuindo para a gente chegar nesse ano, eu ter colocado uma amostra de café, de um desses cafés orgânicos aqui da propriedade, e ela ter se destacado perante a todos os demais cafés aqui da região do Cerrado Mineiro, e eu ter conseguido aí no leilão um preço que eu mesmo não esperava. Foi uma coisa assustadora. O leiloeiro conseguiu bater o martelo na faixa dos R$ 55 mil uma sacra, que eu fiquei até emocionado no dia por ver o que a gente trabalha, o que a gente dá de duro na vida, ser reconhecido com tanta força pelos consumidores. E seu Ricardo, por que o senhor virou a chavinha para fazer essa cafeicultura de forma mais sustentável, né? Foi demanda de mercado que o senhor percebeu que precisava atender, ou foi questão de notar que a gente precisava de fato mudar algumas formas de cultivo? Por que o senhor teve essa ideia? Virginia, em 2017, eu senti que os meus custos, eles só aumentavam, eles eram pressionados. Eu cada vez usava quantidades maiores de defensivos químicos e de adubo, e as minhas infestações de pragas e doenças também eram cada vez maiores. Eu estava num caminho de colisão entre, vamos dizer, o preço das mercadorias que eu produzia, que é café, milho e soja, e o custo dos produtos dessa época. Então, eu entrei nesse caminho muito mais pelos custos do que pelo resultado. Apesar de que eu ando muito
vou a muitas feiras de café especial no exterior, batalho muito nessa linha de entender o mercado consumidor de café e toda essa visão de sustentabilidade na agricultura, ela é muito demandada pelo consumidor de café. Então, já aqui no próprio Cerrado Mineiro, todas as grandes propriedades hoje têm certificações Rainforest Alliance, têm certificações UDS, justamente porque isso é uma demanda do consumidor de café. Então, quando eu dei essa guinada, eu não só estava indo na linha dos meus interesses econômicos e financeiros, mas eu estava indo também na linha do consumidor. Mas eu não me enxergava nessa época um produtor de café orgânico, eu me enxergava um produtor de um café, vamos dizer, um café ambientalmente correto, com menos carga química, que eu estaria andando na linha dessa sustentabilidade. Só que quando eu me deparei com, vamos dizer assim, a situação minha de conseguir eliminar 100% dos químicos, aí me deu, vamos dizer, a atratividade de eu ir para o orgânico. Visitei 2 propriedades fantásticas de café orgânico em Franca, pela mão do Guilherme da Nespresso, que me levou para conhecer, uma do André Cunha, uma fazenda fantástica, fazenda Bela Época, e que já são orgânicos e cuidavam no café de forma profissional, um café bastante bem cuidado, bem nutrido. E eu, quando entrei na propriedade dele, falei, não, isso aqui cabe na minha propriedade. E eu já tinha uma vantagem em relação a eles, porque eles compravam todos os biológicos nas revendas e compravam todos os seus compostos também de fornecedores, e eu já tinha, vamos dizer assim, uma etapa adicional, porque eu estava fabricando o meu composto e eu estava fabricando os meus biológicos. Então, eu meio que estava mais bem posicionado em termos de custo do que eles. Acabou que desembarcamos nesse pedido de certificação orgânica e deu tudo certo, foi espetacular. E a demanda pelo café orgânico ele é realmente bastante acentuada, sabe, Virginia? E, seu Ricardo, o senhor falou um pouquinho dos métodos que o senhor deixou de fazer e na questão, naquela ponto que a gente sempre fala muito de café orgânico ou café especial, né? O pós-colheita, teve alguma coisa diferente que o senhor fez? O processo de secagem, algo que o senhor também mudou ou isso permaneceu o método tradicional? Não, esse lote do concurso, esse lote que nós ganhamos do concurso, ele foi feito de forma diferente do meu processo normal. Eu tenho aqui no meu pós-colheita um processo de separador de casca e depois uma desmucilagem e depois secadores. Eu ponho um pouco no terreiro, 2, 3 dias de terreiro, depois secador. Esse lote especificamente do concurso, eu só tirei a casca, deixei ele com a mucilagem dele, a turma chama de honey esse tipo de processo, e levei ele para o terreiro e deixei ele 100% secar no terreiro de forma lenta. Então, ele realmente teve um cuidado diferente dos meus processos normais. E deu ao café uma característica muito forte aí de um sabor meio de rapadura, meio de caldo de cana, com um floral final muito interessante. E a turma realmente gostou demais e apaixonou no café. E, seu Ricardo, vou falar de novo o valor, porque o senhor falou bem rapidinho. O café do senhor, então, essa inovação trouxe o resultado aí de ser leiloado por R$ 55 mil a saca de café. É um valor que ele chama muito a minha atenção, chamou a atenção do senhor também, é diferente. O que o senhor sentiu lá na hora? Ah, é que eu sou bom de coração, pelo jeito, meu coração é forte. Porque, inclusive, a turma me jogou para cima lá, me fez de peteca, jogaram eu pro alto. Foi uma festa gigante, assim, trem maluco. Mas eu acho assim, primeiro por ser o primeiro café orgânico a atingir essa nota tão alta, vamos dizer assim, a avaliação sensorial desse café obteve notas 89, 25, que é realmente uma certa raridade.
E por estar em cima dessa linha de café orgânico, acho que chamou mais atenção ainda das torrefações, da disputa pelo café. Eu diria para você até que economicamente ele está fora de preço, não é uma coisa que foi feita para dar lucro para quem comprou, mas é talvez para fazer um agrado aos seus clientes, para fazer alguma coisa diferente, porque realmente com esse selo de orgânico nessa qualidade, ele é um café diferente. Seu Ricardo, outra coisa que eu queria saber a opinião do senhor é o seguinte: a gente sabe que o produtor, o cafeicultor, ele fica o ano inteiro, né, na lavoura, visando sempre produzir o café, o melhor café possível, e esses concursos, esses leilões, eles chegam para, de fato, reconhecer o trabalho do produtor, né? Eu cheguei até a história do senhor através da cooperativa dos cafeicultores do Cerrado, a Expocacer, que o senhor já foi também presidente. Qual que é a importância de eventos como esse para alavancar a nossa cafeicultura? Eu acho que elas são primordiais para chamar a atenção do produtor sobre o potencial de qualidade que a região tem. Junto comigo, nessa noite, foi premiado, por exemplo, o Ferrinho, com o melhor café fermentado, de fermentação controlada. E o Ferrinho, jamais ele pensou em ser um produtor de cafés especiais. E o café dele obteve 89,25. E ele mandou a amostra por insistência direta da cooperativa, vamos dizer assim, de sentir que ali naquela amostra tinha um potencial. Então, eu acho assim, é uma forma de você chamar os produtores, os outros demais produtores, para esse caminho da qualidade. Eu acho que é importante dizer, o consumidor hoje, ele quer qualidade. O primeiro ponto é qualidade. Ele até paga um pouco mais por essa qualidade, na escala vamos dizer, de remuneração ao produtor, mas ele quer uma qualidade. Aqui no Cerrado a gente tem potencial para fazer altíssimos volumes de café de qualidade. E essa é uma prova. Eu acho que a prova, esse ano aqui nos concursos todos da região, só ganhou a turma do Cerrado, quer dizer, o Café de Minas, o Cup of Excellence da BSA foi ganho pela turma do Cerrado. Então, potencial tem muito aqui na região e eu acho que esses concursos evidenciam isso ao produtor, trazendo cada vez mais produtores que não esperavam estar nessa gama de produtores de cafés especiais, chamados para ver o seu potencial. Eu chamo isso de um pouco do seu potencial escondido, né? O produtor não sabe até onde ele pode ir e esses concursos trazem muito isso à tona. Sr. Ricardo, mudando um pouquinho então agora de assunto, a gente sabe que vocês terminam uma safra já pensando na outra e a 22 já começou, a gente tinha bastante, o mercado está bastante preocupado com a condição do Brasil para o ano que vem. Como é que estão as condições por aí? Voltou a chover, o cenário ele é mais confortável, o que o senhor traz de novidade para a gente? Não, eu acho que depois que as chuvas começaram, elas estão muito boas, elas estão realmente, sei lá, acho que São Pedro fez um curso de pós-graduação em irrigação, ele está jogando a água na quantidade certa, sem nenhum exagero e sem nenhuma falta, a quantidade está bem dosada. Eu acho que o nosso problema aconteceu antes. Eu acho que a gente teve uma perda de produtividade para 2022, para a colheita de 2022, baseado no desconforto que a planta sofreu por falta d'água antes da florada. Pós-florada, ela veio bem, mas como ela chegou muito sofrida na florada, a florada não teve um pegamento muito forte, não. Eu não diria que foi um desastre, não é isso. Mas a gente estava esperando uma super safra, e que ela não vai acontecer. Na minha opinião, ela vai ser uma safra até boa, mas ela não vai ser aquilo que a gente esperava, não. Mas eu acho que os preços estão compensando tudo isso com larga margem. Os preços estão realmente muito atrativos. Nesse momento, o produtor precisa fazer o que, seu Ricardo, para garantir essa rentabilidade?
é aquele trabalho de gestão mesmo, equalizar custo, ver como é que tá, porque o preço do café ele subiu bastante, mas o custo de produção também teve uma elevação um pouco significativa, né? Qual que é, assim, se o senhor pudesse deixar um conselho para o produtor que está nos assistindo, o que o senhor diria para esse momento atual? Bom, eu acho que primeiro os custos realmente dispararam. Eu acho que o produtor, primeiro, ele não deve se apavorar e sair comprando tudo, fechando tudo, correndo, não, porque eu acho até que esses preços vão ter uma tendência de voltar, os preços de custos pressionados. Agora, na minha opinião, meu conselho ao produtor agora é hora de fechar um pouco a torneira, diminuir um pouco os tratos, diminuir um pouco a adubação, você não precisa carregar tanto no adubo, utilize um pouco do que você já tem no solo, você fez uma poupança no seu solo, quem sempre botou com uma certa folga, uma certa fartura, tem uma poupança no seu solo, é hora de você extrair um pouco dessa poupança, tirar um pouco a mão desse ano, para você poder chegar um pouco de fôlego na safra. O que eu aconselho a todo mundo é começar a olhar com muito carinho essa parte de aproveitamento dos seus resíduos na fazenda, para você fazer uma compostagem. Ela vem a calhar, cabe muito bem para o café gosta de uma compostagem bem feita, é uma adubação que é muito bem respondida pelo cafeeiro. Então, eu acho que está na hora de você começar a olhar com carinho opções que você tem à disposição, à mão, e que podem te ajudar, não só agora nesse momento, mas também no futuro. Seu Ricardo, muito obrigada pela disponibilidade do senhor. Eu deixo aqui o convite aberto para o senhor voltar mais vezes para a gente acompanhar como é que vai essa produção do Cerrado, que ganhou ainda mais destaque em 2021. Obrigada, viu? Obrigado a você, Virgínia. Um abraço a todos. Portanto, essa foi a nossa conversa com o produtor Ricardo Bartolo. Ele fica em Patrocínio, coração ali do Cerrado Mineiro, maior município produtor de café arábica do Brasil, que se destacou em 2021. Cerrado Mineiro aí ganhou diversos concursos de qualidade. O café orgânico do seu Ricardo atingiu a pontuação de 89,25 pontos e chamou ainda mais atenção quando num leilão ele foi comprado por R$55 mil a saca. É isso mesmo, R$55 mil. Então o seu Ricardo trouxe pra gente aí que uma troca de... Ele mudou o jeito de fazer o seu café e alcançou esses números aí que chamam tanto a atenção. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que a nossa programação continue já já. A gente está de volta. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.